Educação à distância, mudando realidades. Olá, eu sou a professora Cleonete Aguiar e essa é a nossa terceira aula da disciplina de Ética e Cidadania. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de altura mediana, estou vestindo uma calça preta, uma blusa preta, um blazer verde. Estou aqui nos estúdios do campus Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo nós temos uma parede branca com pontos interligados. Ao meu lado esquerdo nós temos uma frase dizendo EAD mudando realidades. Vamos à nossa aula? A nossa aula de hoje nós temos como objetivos explicar o conceito de cidadania, não apenas no sentido de deveres, obrigações e direitos, né? Para além disso, a gente vai refletir, contextualizar as desigualdades sociais entre nações, especialmente na nossa sociedade, né, na nação brasileira, explicar a importância dos movimentos sociais na nossa sociedade e identificar aí como que surgiram esses movimentos no Brasil, pensando aí na relação desses movimentos com o exercício da nossa cidadania, né? Então, essa é a relação que a gente vai fazer. Para isso, a gente vai pensar, então, no conceito de cidadania, para além, né, do acesso a direitos e aos deveres, né? Então, a gente traz com Aristóteles, quando ele traz para a gente a expectativa do Estado como o único que tem como único grande objetivo prover o bem-estar comum, né? Então, viver o bem em sua totalidade, pensando aí numa totalidade na perspectiva do bem-estar comum. Então, ser cidadão nessa perspectiva é reconhecer-se enquanto parte de um grande conjunto de pessoas que possuem vontades, desejos e ambições diferenciadas, mas que são unidas pela busca da felicidade, né? Então, essa é a perspectiva de cidadão para Aristóteles. Compreender, então, nós temos que compreender que a administração pública deve prover os meios para que a felicidade geral seja atingida, né, a idade da coletividade, e não a de um pequeno grupo de pessoas dentro dessa sociedade. Isto é, beneficiar todos e não apenas uma pequena parte. É essencial quando a gente pensa em cidadania e quando a gente pensa no Estado com esse objetivo de prover o bem-estar comum, né? Nessa perspectiva aristotélica. Então, nesse sentido, indiretamente, toda decisão em prol do bem alheio também lhe proverá uma melhor condição de vida. Ou seja, se eu vivo em sociedade e eu busco defender o direito de outras pessoas que são diferentes, né, dentro dessa diversidade, indiretamente eu também estou buscando uma melhor condição de vida para mim. Por quê? Conforme Aristóteles dizia, né, eu não posso ser feliz se a cidade não for feliz, se todos não formos felizes. Então, num sentido teórico, ser cidadão demanda uma responsabilidade para com o próximo. Então, eu exerço a minha cidadania quando eu tenho essa responsabilidade com o próximo, quando eu tenho um reconhecimento de pertencimento e confiança nos governantes, né? E no Estado, eu tenho que ter a confiança de que o Estado vai me garantir, né, os meus direitos. Em contrapartida, o governo deve manter um canal de comunicação constante com seus cidadãos, até para que a gente tenha essa confiança, né, nesses governantes. Acima de tudo, deve ser ético em seu compromisso e prover o bem comum. Então, o Estado, o governo, ele tem que ser ético e tem que prover o bem comum para a gente pensar em cidadania. E aí eu trouxe aqui para a gente, né, alguns pensadores que fazem uma reflexão sobre a relação do Estado
com os cidadãos e com o desenvolvimento das desigualdades sociais, né? Como que nós chegamos a essas desigualdades? O que no movimento da sociedade, da organização social, né, vai desenvolvendo esse processo de desigualdade social? Para Thomas Hobbes, em sua obra O Leviatã, em que ele faz, né, além de muitas reflexões, essa reflexão sobre a organização social, para ele é um meio para preservar a vida, pois Hobbes entende que no estado de natureza humana, ou seja, um estado natural de vivência, o ser humano ele vive em uma vivência desregrada, com um ambiente onde o caos imperaria, né? Então, esse ambiente, essa vida desregrada, para Hobbes, daria, então, né, um espaço muito grande para essa desigualdade. Então, nesse sentido, existe a necessidade de regrar a vida e distinguir as pessoas em dois grupos distintos, né? Para Hobbes, é essencial que a sociedade, era essencial, né? Que a sociedade fosse dividida entre os guardiões das leis e os que seguirão obedecendo às leis. Então, dessa forma, nós teríamos uma organização da sociedade mantendo aí uma ordem, né? Uma vez que, se não houver essa organização social, que se dará por meio do Estado e por meio aí de uma liderança, né? Como Hobbes diz, nós teríamos aí um processo de caos, de violência e de desorganização. Para Hobbes, todo indivíduo é visto como uma ameaça em potencial, não havendo limites para o desejo de matar, roubar ou até mesmo violentar. O estado de natureza é um estado de caos. E a sociedade, né, ela precisa instituir, portanto, os limites para os impulsos selvagens inerentes a cada um de nós. Então, a desigualdade, nesse sentido, para Hobbes, seria uma consequência necessária, né? Necessariamente, se a gente não trouxer uma ordem para essa desordem, para esse caos, nós teremos, consequentemente, a desigualdade, pois alguém teria que organizar a sociedade, privando a liberdade incondicional em prol do bem-estar geral. Portanto, a figura do soberano, né, para Hobbes, pressupõe uma sociedade desigual. Então, é justamente essa desigualdade na sociedade que traz essa necessidade de um Estado, né, de um Estado forte que possa trazer essa organização e esse bem-estar social. Temos outro pensador, que é Jean-Jacques Rousseau, né? Rousseau ele também faz uma reflexão a respeito desse aspecto da desigualdade na sociedade. Para Rousseau, diferentemente de Hobbes, a natureza humana ela é vista como um espaço onde os indivíduos viveriam em equilíbrio, né? Então, obtendo do ambiente apenas aquilo que é essencial. Desse modo, não haveria necessidade de conflito, né? Portanto, não haveriam desigualdades, porque todos iriam ter aí da natureza do ambiente, aquilo que lhe é essencial, como moradia e alimento, né? Então, a sociedade decorre da ambição desenvolvida por alguns indivíduos que buscam, né, ambiciosamente mais do que necessitam. Então, Jean-Jacques Rousseau ele diz que no estado de natureza não existiria desigualdade, não existiria conflito, né? Esse conflito ele vai decorrer do fato das pessoas estarem vivendo em sociedade e alguns, né, por ambição, vão querer mais do que necessita e assim vai se gerando, né, uma desigualdade na sociedade. A desigualdade se dá a fim de alimentar a ambição de poder de uns sobre os outros. Então, a desigualdade ela vem para Rousseau, dentro dessa perspectiva da ambição
né, de uns sobre os outros. Assim, segundo o autor, se constitui a propriedade privada e o que antes era público se tornou privado, exigindo que uns tivessem de pedir o direito de acessar o que antes lhe era de livre acesso. Então, no estado de natureza, para Rousseau, todos nós teríamos livre acesso a tudo, né, de acordo com a nossa necessidade, e a partir do desenvolvimento da organização social, essa igualdade passa a se transformar, se constituir dentro de uma desigualdade. Então, a desigualdade se daria, portanto, por meio da relação de poder entre os donos dos bens e aqueles que passam a ter de se sujeitar à obediência de acessar apenas aquilo que lhe fosse permitido. Como consequência, tanto na perspectiva de Hobbes quanto na perspectiva de Rousseau, independentemente da teoria, existe um movimento de preservação da estrutura de poder e manutenção de uma massa orientada à obediência. Então, dentro dessa perspectiva de uma estrutura social, de manutenção do poder, né, e de uma massa orientada à obediência, a gente vai ter essa perspectiva da desigualdade social em torno das relações sociais dentro de uma sociedade politicamente organizada ou não, né? E aí a gente tem John Rawls, que em 2013, né, um pensador contemporâneo, vai refletir também sobre a desigualdade social, e para Rawls, a sociedade se alimenta da desigualdade social, justificando a ascensão econômica de determinados grupos, a partir de fundamentações morais preconceituosas, como sou rico porque minha família é trabalhadora. Né? Então, nem todo trabalhador é rico, as pessoas não são ricas porque não trabalham, ou sou rico porque Deus quis. Então, Rawls, ele diz que ambas essas afirmações denotam em oposição um preconceito, né, com aqueles menos privilegiados, já que se subentende que é pobre quem não tem família trabalhadora. Ou é pobre porque Deus quis que é pobre porque Deus não quis que fosse rico, né? Então, são afirmações preconceituosas que tentam legitimar uma desigualdade social, deslegitimando, né, o trabalho de outras pessoas. Então, Rawls insiste na possibilidade de uma sociedade que reconheça a igualdade das liberdades particulares e sustente a possibilidade de uma diferenciação saudável entre os cidadãos, né? Porque a igualdade a gente nunca vai ter, mas o que Rawls defende é uma diferenciação saudável, o que nós podemos chamar de equidade, né? John Rawls ele vai trazer esse termo da equidade para a gente, que é a diminuição entre as diferenças e as desigualdades. Então, para Rawls, o acesso econômico a uma margem da população menos favorecida torna inviável a promoção de um estado de bem-estar social. Então, a gente só pode pensar em um estado de bem-estar social quando a gente tem o que Rawls chama de equidade, né? Então, a gente precisa ter uma equidade, uma diminuição entre as diferenças e entre as desigualdades. E aí nos traz a reflexão sobre, né, a relação da cidadania e dos movimentos sociais. Que os movimentos sociais eles vão lutar justamente por isso, né, para que haja uma diminuição dessa desigualdade, para que a gente tenha um processo de equidade social, de atendimento maior às necessidades. Então, nós temos em alguns países políticas verticais, onde as políticas públicas elas são definidas de cima para baixo, sem a participação da sociedade, e temos outros países que têm políticas orientais, onde as decisões governamentais elas são, né, feitas a partir da participação social. Então, geralmente nesses países nós temos movimentos sociais fortes, né? Porque
esses movimentos sociais, justamente eles vão dar voz e vez para aqueles que não estão sendo atendidos nos seus direitos, né, e nas suas necessidades. Assim, os movimentos sociais surgem como um elemento capaz de promover uma mudança de perspectiva na ordem política, como uma voz dos grupos pouco ou não amparados pela organização social. Então, a gente vê aí a importância dos movimentos sociais para a gente garantir os direitos das pessoas, para a reivindicação dos direitos, né? Apesar da gente ter esse conceito de cidadania, né? Como esse processo em que todo indivíduo tem direitos e deveres e todos são iguais perante a lei, mas na vida real, né, pessoal, a gente não visualiza muito isso. E os movimentos sociais estão aí justamente para fazer essa reivindicação desses direitos e ser a voz de muitos grupos de pessoas que estão, muitas vezes, à margem da sociedade. Então, os movimentos sociais, eles surgem como essa ferramenta capaz de trazer aos órgãos oficiais as exigências de todos aqueles que se encontram à margem da sociedade. Então, esses movimentos eles exigem melhores condições de trabalho, melhorias salariais, direitos civis, respeito à diversidade de gênero, sexo, religião, etnia, né? Então, a gente vê aí que realmente para a gente pensar em um país democrático, no exercício real da cidadania, nós temos os movimentos sociais aí como, né, grandes aliados nesse processo de organização social. E aí a gente encontra aí a relação também entre os movimentos sociais e a democracia, né, gente? Porque a gente não pode pensar em um país democrático onde, né, o povo que quando a gente fala de democracia, né, a gente tem o termo demos e kratos, né, o poder do povo, onde a gente subentende o poder do povo, então a gente já percebe aí uma importância muito grande dos movimentos sociais, né, porque o povo unido, né, automaticamente ele cria aí um movimento do povo, um movimento social. Então, esse modelo político da democracia, ele tem a raiz, né, a sua prática no povo, sendo este quem orienta as decisões políticas de maneira direta, por meio da participação do povo, por meio dos movimentos sociais, ou indireta, né? Quando a gente elege os nossos representantes e eles representam as nossas demandas, as nossas necessidades. Então, nos dias atuais, quando a gente pensa em democracia, né, a gente tem algumas peculiaridades que diferenciam da democracia grega, né? Na origem grega, todos os cidadãos falavam por si, mas, no entanto, nem todos eram considerados cidadãos, né? E hoje a gente tem um aspecto muito positivo da nossa democracia, que é o fato, né, de abranger grande parcela da população, especialmente quando a gente fala de Brasil, né, porque no Brasil, a partir da Constituição de 88, nós temos aí a participação cidadã, né, uma Constituição que foi chamada Constituição Cidadã, que justamente traz esse reconhecimento, né, de todo aquele que nasce no Brasil como cidadão, ou seja, como uma pessoa de direito. Então, isso traz para a gente esse conceito de democracia com essa participação da grande parcela da sociedade. Então, a gente tem aí como aspecto negativo que a nossa cidadania ela volta muito mais reservada para a prática do voto, né? Nem todo mundo tem essa participação, e nesse sentido a democracia ela depende da atuação popular, e aí a gente tem os movimentos sociais que vão reforçar essa participação. Na democracia atual também esses movimentos eles trazem à tona essas reivindicações e encontram na democracia o espaço fecundo
ao menos para que o debate possa ocorrer, né? Então, a democracia é algo muito caro para a gente não pode prescindir dela, né? Então, em relação a um Estado democrático, é importante ressaltar que esses movimentos não representam apenas aqueles que se encontram oprimidos, né? Mas em prol de todas as pessoas. Então, a gente traz aqui a questão da democracia como essa palavra que traz todas as vozes, né? Que imprime o bem comum e fundamental que um Estado democrático também seja um Estado de direito, né? Fundamental para a garantia da efetivação das políticas públicas e da responsabilização do Estado e da sociedade com o bem comum. Ok, pessoal? Então, vamos refletir sobre essa questão da relação da democracia com os movimentos sociais, com a cidadania, como todos esses conceitos estão imbricados, né? Não tem como a gente falar de cidadania sem falar de movimentos sociais, sem falar de democracia, e não tem como falar de democracia sem falar em Estado de Direito, né? Onde, nesse Estado, tanto os cidadãos têm os seus direitos e obrigações, quanto o Estado tem os seus direitos e obrigações e responde pelos seus atos, né? Então, nós que estamos estudando aqui sobre a questão do serviço público, do Estado, entender que o Estado é, sim, responsabilizado por todos os seus atos quando a gente fala de um Estado de Direito. Ok, pessoal? Até a próxima! Educação à distância, mudando realidades.